Acabei de terminar meu treino de corrida e agora eu tô aqui caminhando. Quero chamar vocês para caminhar comigo. Desde que eu comecei a correr, gente, eu tenho observado que nos treinos de corrida são momentos que Deus mais fala comigo. Por quê? Primeiro porque eu tô sem celular. Geralmente eu tô sem fone, sem ouvir nada. E é o momento em que eu mais me concentro, né, no meu dia. E antes de correr, eu não fazia isso. Eu ficava o dia inteiro no telefone, o dia inteiro trabalhando muito. Eu comecei a correr tem pouco tempo. Acho que eu comecei em setembro, porque em outubro foi minha primeira prova de corrida. Então eu tive que aprender a me acalmar e acalmar a minha mente. Inclusive teve um momento da corrida que foi um momento que mais me chamou a atenção, que foi um dia que eu fui correr sem fone. E aí eu tava correndo, tentando correr, né, o mais concentrado possível. E aí a minha mente desligou. Eu não pensava em nada, eu não ouvia nada. A sensação que eu tinha é que também eu não tava vendo nada. Inclusive eu tava assim correndo, fui atravessar a rua, eu nem olhei para os lados. Um perigo. Mas foi tão interessante, porque fazia muito tempo que eu não deixava a minha mente ficar daquele jeito. Que eu não deixava a minha mente ficar vazia, sem excesso de pensamento, sem pensar que agora eu tenho que fazer isso, que depois eu tenho que fazer aquilo, que depois eu tenho que fazer outra coisa. E foi isso que me faz apaixonar pela corrida. E é isso que faz a corrida ser algo tão importante pra gente, né? O desligar a mente. Só que o mais interessante é que, quando eu entrei na igreja, deixa eu virar vocês aqui que agora o sol ficou contrário. Quando eu entrei na igreja, eu aprendi uma coisa lá chamada TSD. O que é o TSD? É tempo a sós com Deus. E nesse TSD tem várias coisas que a gente tem que fazer. E uma delas é depois que você agradeceu, depois que você pediu perdão, depois que você apresentou suas petições, você ficar em silêncio e esperar Deus falar com você. E essa era a parte mais difícil pra mim. Ficar em silêncio e esperar Deus falar comigo. E quando eu vim correr, eu tive que ficar em silêncio. Por isso eu ouvi Deus falar mais comigo. Por exemplo, na quinta-feira passada, eu queria até ter gravado um vídeo sobre isso, eu não consegui gravar. Não sei. Ah, tá, porque eu comecei a conversar com as pessoas que estavam aqui correndo também. E aí eu falei, não vou aproveitar o momento aqui com eles, depois eu gravo em casa. E aí acabou que eu não gravei. Mas Deus estava falando muito comigo. Estava falando comigo sobre se os seus olhos forem bons, tudo que você vê, né, terá luz. E a forma que a gente vê o mundo é muito importante. A forma que a gente pensa influencia muito como a gente vê as coisas, como a gente vê as pessoas, como a gente age, como a gente reage, como a gente vive. Vocês já perceberam que uma pessoa estressada, ela cria o estresse? Às vezes não tem nada demais acontecendo assim, mas ela é tão estressada, ela é tão negativa, os olhos dela não têm luz. Então tudo que ela vê como se as pessoas estivessem fazendo para implicar ela, como se as pessoas tivessem inveja dela, como se as pessoas quisessem ir contra ela. E é algo assim tão maluco. Agora, quando a pessoa é uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa que os olhos dela têm luz, ela já não vê assim. Ela não acha que ninguém tá fazendo nada para provocar ela. E mesmo quando a pessoa faz para provocar, ela fala assim, eu vou manter a calma. Isso não diz sobre mim, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre mim. E muda tudo. Muda o relacionamento da pessoa, muda a forma que a pessoa vive. Às vezes as pessoas falam que existem as pessoas positivas e negativas. E eu acho que não existe só o positivo e negativo. Existe também as otimistas e as pessimistas. As que querem ver o lado bom da história e as que não querem ver de jeito nenhum. Tipo, meu pneu furou, vou ter que ir embora pra casa de pé, que raiva. A outras vezes pensa assim, meu pneu furou, eu vou ir pra casa andando, mas nossa, que bom que eu tenho uma bicicleta e tem uma bicicletaria lá perto da minha casa pra arrumar. Que coisa boa. Uma outra vez também aconteceu que eu tava aqui andando e aí Deus falou muito comigo sobre como a nossa caminhada com Jesus é parecida com a nossa rotina de treino, sabe? Porque na rotina de treino, a gente tem que fazer coisas que a gente não quer fazer. A gente tem que, às vezes, correr mais rápido do que a gente quer. Às vezes o treino é longo, tem o longão, né? Ele é bem longo, são muitos km, a gente tem que fazer.
Tem treinos que a gente faz que chama treino de tiro, que é para melhorar a nossa velocidade. Tem vários tipos de treino. Treino de recuperação. E aí eu fiquei assim, gente, mas que coisa, né? Só para correr a gente tem que fazer esse tanto de coisa. E aí Deus falou comigo assim: na vida espiritual você também tem que fazer várias coisas para você melhorar, querendo ou não, senão você não vai correr melhor. Ele falou assim: vocês têm que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. E cada um serve para uma coisa, assim como cada treino serve para uma coisa. E aí, além disso, ele me falou uma coisa também. Assim como na corrida, se você ficar parado, você não chega em lugar nenhum, na sua vida com Deus é da mesma forma. É melhor você correr um pouquinho e andar, às vezes não conseguir fazer seu treino, falhar, mas estar ali tentando, do que você desistir. Assim você nunca vai correr. E na vida com Deus, é melhor você jejuar, às vezes, como você dá conta. Às vezes, conseguir fazer muito tempo, às vezes não conseguir fazer tempo nenhum. Ler a Bíblia dia sim, dia não. Às vezes você lê muito num dia e outro dia você não consegue. Mas você tá ali tentando, sabe? Do que você parar. Se você parar, você não vai chegar em lugar nenhum. E uma outra coisa também que eu aprendi sobre corrida é que as pessoas que estão com você, elas podem te inspirar ou elas podem simplesmente te desanimar. E hoje eu corro porque eu vi o meu marido correndo. Ele foi correr e aí era uma prova, eu fui com ele. E gente, na hora que eu cheguei naquele lugar, que eu vi a alegria daquelas pessoas, que eu vi que tinha gente que conseguia, porque na minha cabeça era uma coisa assim, não dá pra correr 1 km em 4 minutos, não dá pra correr 5 km sem parar. Eu pensava que era impossível. Então quando eu vi aquele tanto de gente correndo, tipo, tinha umas 100 pessoas, amor? Pra mais, né? Tinha umas 200 pessoas e o pessoal correndo, e quando chegava na linha de chegada, todo mundo ficava feliz e pegava medalha. Eu fiquei, cara, eu quero viver isso também. E isso fala muito sobre a nossa vida com Deus. Se você só anda com pessoas que têm preguiça de orar, têm preguiça de jejuar, não lê a Bíblia, falta na igreja por qualquer coisa, você não vai se sentir motivado a buscar Jesus. Você tem que procurar pessoas que estão em níveis maiores que os seus, para você entender, para você perceber assim, cara, dá para fazer. Igual na nossa igreja tem muita cura. Perna cresce, as colunas endireitam. Tem uma irmã lá que nos últimos cultos eu tô olhando para ela e pensando, cara, ela foi curada de câncer. Ela tava careca quando ela chegou na igreja. O último culto agora eu tava olhando o cabelo dela, já tá um Chanelzinho. Então quando eu vejo aquilo tudo eu fico assim, eu não sou crente, eu preciso melhorar demais, eu preciso orar por cura, eu preciso orar por libertação. Olha o tanto de coisa que Deus faz e que às vezes eu não tô me permitindo viver porque eu não acredito, porque eu tô em um ambiente que as pessoas estão ali no raso, então eu me acostumei com o raso e é isso aqui mesmo que eu vou viver. E não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente viva coisas extraordinárias, que a gente confie no poder dele. E que se a gente não tiver ninguém próximo a nós que possa nos influenciar dessa forma, que nós sejamos os primeiros. Para vocês que eu ouço Jesus às vezes, né, na corrida, mas não é toda vez. E nem sempre eu tô sem fone, tá, gente? Às vezes eu ouço pregação, às vezes eu ouço podcast, às vezes eu ouço um louvor. E mesmo em meio dos louvores ele também fala. Nossa, tem dia que eu tô aqui caminhando ou correndo que dá vontade de chorar. Dá vontade de fazer um culto aqui no meio desse lago aqui. Até o próximo vídeo.